Vamos lá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos e agora com MDC, o famoso máximo divisor comum. É bem tranquilo, vamos dar uma lida aqui, ó. O MDC entre dois ou mais números inteiros é o maior, isso é importante, ó, é o maior número inteiro que é divisor de tais números. Tudo bem? Aqui apareceu um Szinho, né? É o maior número inteiro. Tirar esse Szinho aqui, desculpa aí. Então, já montei até um esqueminha aqui pra gente. Olha só, quando estava falando sobre MMC, que seria o mínimo múltiplo comum, eu estava representando os múltiplos de um número pela letra M. Então, eu colocava lá, por exemplo, M3, significava os múltiplos de 3. E nós vimos lá que era 1, 3, 6, 9, 12, por aí vai. Agora, para falar sobre os divisores, eu estou representando pela letra D e estou colocando dentro do parênteses aquele que eu quero descobrir os divisores. Então, eu coloquei aqui, ó, divisores de 12. Pessoal, divisores de 12. Eu vou começar aqui a montar o nosso conjunto pelo 1, porque o 1 é o divisor universal. O 1 divide qualquer número. Então, ó, eu consigo dividir o 12 por 1, eu consigo dividir o 12 por 2, eu consigo dividir o 12 por 3, o 12 por 4, o 12 por 6 e o 12 por ele mesmo. A regrinha aí que sempre vai acontecer. Eu sempre vou começar o conjunto dos divisores com 1 e vou terminar com ele próprio. Ele próprio quem? Ele próprio que está lá dentro do parênteses. Tudo bem? Então, a regra é essa. E ao contrário lá do conjunto dos múltiplos, ele não é um conjunto infinito. Tá lá no conjunto dos múltiplos, voltando aqui para o múltiplo de 3, o M3, era 3, 6, 9, 12, 15, 18, eu colocava reticências ali porque continuava infinitamente. Já os divisores não. Os divisores de um número começa pelo 1, ou seja, tem um início aqui, né, que é o 1, e tem um término também, que é ele próprio. Da mesma forma, se eu colocasse aqui, ó, os divisores de 18, eu vou começar pelo 1 e vou terminar com 18. Ponto, é isso. E aqui dentro, o que eu faço? Aí eu posso testar, ó. 18 eu consigo dividir por 2, eu consigo dividir por 3, eu consigo dividir por 6, por 9 e pelo próprio 18. Tudo bem, pessoal? E agora, quando a gente fala de máximo divisor comum, preste atenção no seguinte, ó. Eu tenho aqui alguns divisores comuns entre o 12 e o 18. Eu tenho aqui, ó, o 1 sempre vai ser um divisor comum, ele aparece nos dois conjuntos. Olha, mas eu também tenho o 2, ó, o 2 divide o 12 e o 2 também divide o 18. Caramba, eu também tenho o 3. O 3 divide o 12 e o 3 divide o 18. Ó, o 4 não, o 4 só divide o 12, não divide o 18, mas eu tenho o 6. O 6 divide tanto o 12 quanto o 18. Tudo bem, pessoal? Então eu tenho aqui, ó, 4 divisores comuns. Só que eu quero, quando eu for calcular o MDC, o maior divisor comum. Logo, o MDC entre 12 e 18, ou seja, o maior divisor comum entre 12 e 18, nós já vimos aqui que é o 6. Tudo bem? Então é o seguinte, ó, quando eu quero colocar aqui, ó, o MDC entre 18 e 12, né, o 12 e 18, tanto faz a ordem que nós vamos colocar aqui no parênteses, tá aqui, ó, o MDC entre eles, nós já vimos aí por essa regra aí, que não é a regra prática, tá? A regra prática a gente já vai ver aí. Logo, o MDC entre 12 e 18 é igual a 6. Vou colocar mais um conjunto de divisores aqui, ó. Imagina os divisores de, sei lá, deixa eu pensar um número aqui, ó. Os divisores de 20, tá? Divisores de 20. O que você já sabe agora? O conjunto dos divisores de um número sempre vai começar pelo 1. Então, vamos lá, ó. O próximo número que divide o 20. Olha, eu tenho 2 que divide o 20, eu tenho 4 que divide o 20, eu tenho 5 que divide o 20, eu tenho 10 que divide o 20 e tenho o próprio 20, né, que divide ele próprio. Então vê se não é isso a nossa regrinha. Eu começo pelo 1 e termino com ele mesmo. E agora, se eu quiser descobrir o MDC entre 12, 18 e 20, eu vou ter que ver qual daqueles estão nos três ao mesmo tempo e, se tiver algum, qual deles é o maior. Tá? Então aqui, ó, é claro, se tiver algum não, né? Porque o 1 sempre vai estar presente. Só que eu quero o máximo divisor comum, vamos ver se tem outro a não ser o 1. E tem, né? Eu tô vendo aqui, ó, que eu tenho o que aparece nos três ao mesmo tempo, é o 2. Olha aqui, ó, o 2 aparece aqui nos divisores de 12, o 2 aparece nos divisores de 18 e o 2 também aparece nos divisores de 20. Então, o MDC entre 12, 18 e 20 é igual a 2.
Foi? Então vamos dar uma olhada aqui na regra prática. Olha só, se eu quisesse saber o MDC entre 120 e 40, percebe o seguinte, se eu for fazer pelo aquele modelo anterior, eu ia colocar aqui ó, o D 120, ou seja, os divisores de 120, ia começar pelo 1, ia ver inúmeros divisores e ia terminar no 120. Ia fazer a mesma coisa para o 40. Você consegue perceber que teria muitos divisores ali? E é para isso que tem a regra prática. E essa regra prática, de início, ela é idêntica ao MMC. Eu vou fazer a fatoração simultânea, tanto do 120 quanto do 140. A fatoração simultânea, mas tem outras técnicas para fazer? Pessoal, tem mais técnicas para fazer, só que aqui no curso nós vamos nos ater a uma única regra, tá? Para a gente não encher nossa cabeça de informação. Por quê? Porque essa única regra resolve todo tipo de problema de MDC. Então não tem necessidade de a gente ficar descobrindo as próximas. É claro, se você quiser, pode fazer uma pesquisa aí. Mas vamos lá, essa daqui para mim é a mais prática porque a gente faz os dois ao mesmo tempo. Então eu vou começar aqui a fatoração. Começo por 2, aqui vai dar 60 e aqui vai dar 70. Começo por 2 mais uma vez, quer dizer, continuo por 2, né? Então aqui vai dar 30 e aqui vai dar 35. Agora eu continuo por 2, porque continuo tendo um número par. Aqui vem para 15 e aqui vai continuar sendo 35. Venho por 3 agora. Aqui vai dar 5 e aqui vai continuar dando 35, já que ele não é divisível por 3. E agora eu vou por 5. Quando eu for por 5, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 7. Falta só a divisão por 7 agora. 1 e 1. Beleza. Tá, então eu tenho aqui a fatoração em números primos. O que eu tenho que saber para descobrir o MDC? Até agora, se você só multiplicasse tudo isso daqui, você não encontraria o MDC, você encontraria o MMC, mínimo múltiplo comum. Só que a gente está em outro estágio, a gente quer descobrir o MDC. Aí você vai verificar o seguinte, ó, você vai ver quais desses fatores primos aqui dividiram os dois ao mesmo tempo. E você vai marcar, vai circular, vai sublinhar, tanto faz. Olha aqui, quando eu comecei a divisão por 2, esse 2 aqui dividiu tanto 120 quanto 140. Então eu vou circular ele aqui, ó. Esse outro 2 aqui, ele dividiu tanto o 60 quanto o 70. Então eu vou circular ele também. Esse 2 daqui de baixo, ele só dividiu 30. Ele não dividiu os dois ao mesmo tempo, então eu não circulo ele. Esse 3 aqui, ele só dividiu 15, ele não dividiu 35, então eu também não vou circular ele. Esse 5 aqui dividiu tanto 5 quanto 35, então eu circulo ele. E o 7 aqui de baixo só dividiu o próprio 7. Então esses valores que eu circulei, você vai multiplicar eles, você vai encontrar o MDC entre os números que estão ali, ó, 120 e 140. Então, quem é esse MDC aí? Quem é o máximo divisor comum? Aí você multiplica, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Tá? Então, o maior divisor comum entre 120 e 140 é o 20. Tudo bem, pessoal? Então, ó, qual é a regra prática? Começar a fatoração como se fosse o MMC. Só que para descobrir o MDC, você vai circular, vai marcar, né, aqueles que dividem os dois ao mesmo tempo. Vamos ver aqui o MDC entre 84, 168 e 210, pela regrinha prática. Vamos lá, eu vou reescrever aqui, ó, 84, 168, 210. Vou começar a minha divisão aqui por números primos. Então eu vou dividir por 2. Já vou ver o seguinte, ó, esse 2 está dividindo todos os 3? Está, né? 84 dividido por 2 vai dar 42. 168 dividido por 2 vai dar 84. 210 dividido por 2 vai dar 105. Então, olha só, pessoal, já vou circular aqui, ó, vou deixar até de amarelo mesmo, tá? Esse 2 aqui eu estou circulando porque ele dividiu tudo que está lá dentro. Vou continuar por 2. Aqui, ó, 42 dividido por 2 vai dar 21. 84 dividido por 2 vai dar 42. 105 não dá para dividir por 2, eu permaneci com ele. Logo, esse 2 aqui, ele não dividiu os 3. Se ele não dividir os 3, eu não vou circular. Foi? Continuando aqui, continuo por 2, porque eu tenho 42 ali, ó. Vou repetir aqui o 21, repetir não, né? Vou dividir o 42 por 2, que vai dar 21. E vou repetir aqui o 105. Não circulo esse 2 porque ele só dividiu o 42. E agora a divisão dá para ser por 3. Quando eu divido 21 por 3 eu tenho 7, 21 por 3 eu tenho 7,
105 por 3, eu tenho 35. Então, esse meu 3 aí, ó, vai ser circulado, por quê? Porque ele dividiu os 3 ao mesmo tempo. Divisão agora por 5. Quando eu divido por 5, eu repito 7, e 35 dividido por 5 dá o próprio 7, tá? Não vou sublinhar, não vou circular, vocês meio que sublinhar, não vou circular o 5, porque ele só dividiu o 35. E agora a divisão por 7 vai dar 1, 1 e 1. Se deu 1 e 1, é porque ele dividiu todos esses 7 aqui. Logo, ele vai ser circulado. Então, ó, o MDC, entre esses valores aí que são 84, 168 e 210, ele vai ser o quê? Ele vai ser o produto da multiplicação de todos esses que estão circulados. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 7, 42. Foi? Então é isso, pessoal. Regra prática para calcular o MDC é isso daí que a gente vai precisar memorizar. E agora sim, vamos ver aqui duas propriedades bem tranquilas. Olha aqui, ó. O MDC entre dois ou mais números primos é sempre igual a 1. Tá? Então, como assim, ó? MDC. Eu vou calcular aqui o MDC entre dois números primos. Quais eles? Sei lá, vou colocar aqui o 7 e o 19. Então, o maior múltiplo comum de 7 e 19 é igual a 1. Por que eu sei isso? Porque 7 é um número primo e 19 também é um número primo. Poderiam ser 3 números primos, 4, 5, infinitos números primos. O MDC entre eles é sempre igual a 1, tá? Então, é uma propriedade que a gente tem que memorizar também. Mas é fácil de entender, né? Se você fosse fatorar aqui, você ia encontrar também que era igual a 1. Se A é divisor de B, ó, se A é divisor de B, então o MDC entre A e B é igual a A. Isso daqui parece que fica um pouquinho mais confuso, mas olha só como é que é prático. Vou colocar aqui, ó, o MDC entre A e B, eu vou colocar o A aqui como 3 e o B como 27. Vê se eu não estou pegando essa regrinha aqui, ó. Se A é divisor de B, então o MDC entre A e B é igual a A. Olha aqui, 3 é divisor de 27. Então eu já sei que o MDC aqui é igual a 3. Beleza, galera? Ah, eu não entendi muito bem, não. Não tem problema. Se você não memorizar nenhuma dessas duas propriedades aqui, não tem problema. Faz a fatoração que você vai encontrar. Você vai saber que ela é verdadeira. O problema é que quando você for fazer a fatoração aqui, você não vai encontrar nenhum número que você vai circular. Então, sempre que não tem nenhum número que você vai circular, você entende que tem o 1 ali dentro. E agora aqui embaixo, ó, vou fatorar aqui o 3 e o 27. E quando eu fizer essa fatoração, já que os números são ímpares, vou começar aqui por 3, aqui dá 1, aqui dá 9, por 3 mais uma vez, aqui dá 1 e aqui vai dar 3, por 3 mais uma vez, aqui dá 1 e aqui dá 1. Qual desses 3 aqui eu vou circular? Apenas o primeiro. Por que apenas o primeiro? Porque foi só esse 3 aqui que dividiu, tanto o 3 quanto o 27. Tá legal, pessoal? Então, o MDC entre 3 e 27 é realmente 3 por conta dessa propriedade daqui. E agora vamos ver como é que isso daí pode aparecer nas nossas provas. Olha aqui o exemplo, ó. 3 barbantes que medem respectivamente 24 metros, 84 metros e 90 metros foram cortados em pedaços iguais do maior tamanho possível. Isso aqui é muito importante, olha só. Maior tamanho possível, tá? Maior. Essa palavrinha maior aqui que vai nos indicar o MDC. Ah, é só ela? Não, não é só ela, porque diz aqui, ó, que foram cortados. Se foram cortados, eles foram divididos. Então, olha a palavrinha se formando aí, ó. Maior, máximo, divididos, divisor, iguais, comum. Então, eu quero calcular aqui o MDC, ó. M, D e aqui o C de comum. O que a gente tem que se ligar aí, pessoal? As 3 palavrinhas elas já estão aqui explícitas. Elas poderiam até estar implícitas, mas essa daqui ela vai aparecer sempre quando a gente está falando de MDC. É claro que aqui apareceu a palavra maior, poderia aparecer a palavra máximo, tanto faz. Tá? Então, leu isso daqui, já sugere aí que o problema é de MDC. Mas continuando a leitura, ó. Determine o número de pedaços obtidos e o tamanho de cada um deles.
Então deu para perceber, ó, que eu vou ter aqui um barbante de 24, outro de 84 e outro de 90. Vou picotar eles, só que do maior tamanho possível. Porque eu poderia picotá-los também de 1 em 1 metro, né? Poderia ser de 1 em 1 centímetro. Aqui não, ele quer o maior possível. O maior possível vai ser o MDC entre 24, 84 e 90. Por quê? Porque não pode deixar sobras. Se não pode deixar sobras, tem que ter um divisor comum aí, maior possível, né? Que divida todos esses três aqui. Então vamos lá, ó. MDC entre 24, 84 e 90. Vamos ver quanto é que dá isso. Vamos começar a nossa fatoração aqui. Vou começar por 2 e já vou até circular esse 2, porque eu vou dividir todos eles. Aqui vai dar 12, aqui vai dar 42 e aqui vai dar 45. Ó, agora eu continuo com 2, portanto eu não circulo, porque o 45 não é divisível por 2. Então aqui dá 6, aqui dá 21 e aqui dá 45. E agora eu continuo por 2 por conta daquele 6. Aqui dá 3, aqui continua dando 21 e aqui continua dando 45. Agora eu vou por 3. E quando eu chegar nesse 3 aqui, eu também vou circular, porque eu já olhei para cá, ó, 3 por 3 dá 1, 21 por 3 dá 7, 45 por 3 dá 15. E continua a minha divisão por 3. Quando eu divido por 3 aqui eu repito, aqui eu também repito, e o 15 vai dar 5. E agora por 5 eu vou ter 1, 7 e 1. E agora o finalzinho por 7. Então, dividindo isso daí tudo por 7, dá 1, 1 e 1. E acabou aí a nossa fatoração. Acabou a nossa fatoração e nós só circulamos o 2 e o 3. Então, o MDC, aqui ó, MDC entre 24, 84 e 90 é igual a 2 vezes 3, que é 6. Então, os pedaços vão ser cortados em 6 e 6 metros. Então, ó, qual o tamanho de cada pedaço? 6 metros, tá? Tá aqui, ó, o tamanho é 6 metros. E quantos pedaços eu vou ter aí? Aí, ó, se eu vou dividir aquele de 24, ó, vou botar aqui, ó, o de 24 metros vai ser dividido de 6 em 6 metros, o número de pedaços, eu vou chamar aqui de N, vai ser igual a 24 dividido por 6. Então, eu vou ter aqui 4 pedaços. Vou botar 4P. O barbante de 84 metros, quando ele for dividido de 6 em 6 metros, eu vou ter um número N aí de 84 dividido por 6. Isso daqui vai me dar 14 pedaços, ó. 14P. E agora aquele que mede, né, que media, né, antes de ser cortado, 90 metros, ele vai me dar um número de pedaços aí de 6 metros, né, igual a 90 dividido por 6. E 90 dividido por 6, eu vou ter 15 pedaços. Então, o número total de pedaços, né? Aqui, ó. Determine o número de pedaços obtidos. Bom, eu tenho aqui o 14 com o 15, só aqui dá 29. 29 com 4, 33 pedaços. 33P. Tudo bem, pessoal? Então, é dessa forma aí que vai aparecer pra gente nas provas e concursos o conceito de MDC. Na próxima aula nossa, nós vamos ver lá somente exercícios que vão misturar MMC e MDC. A gente vai ter que descobrir um método ali para saber, né, o que eu estou trabalhando. MMC? Será que é MDC? Aqui, ó, já tem até uma palavrinha aqui, ó, que sugere o MDC, né, que é o maior, e a gente vai ver isso daí na prática lá na próxima aula de exercícios. Espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima.